Boa noite, pessoal. Tá dando para me ouvir? Oi, boa noite. A gente vai esperar um momentinho enquanto o pessoal vai chegando, os convidados vão entrando também. Olá, boa noite. Boa noite. Tá vendo direitinho aí? Tá boa a imagem? Tá Ótimo. ótimo. Tá. Agora eu vou convidar também o Igor. Vamos pensar. Oi, Guilherme. Boa noite. Bom, Uhum. meu dia. Muitas aulas, muita coisa. Vou contar aqui mais pra você daqui a pouco também. Essa da faculdade. Eu acho que a gente pode começar, então. A gente vai fazer uma dinâmica. Primeiro você, depois primeiro as damas, depois o Igor Salles, e a gente vai fazer assim por conta do aparato técnico do Instagram, certo? Uhum. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de você, do Igor, porque agora eu sei, agora eu estou aqui no curso também, eu sei como que é difícil achar um momento do dia que possa participar de outras coisas, senão a universidade, fazer os trabalhos, preparar para as provas. Então, ter reservado esse tempo para conversar com a gente vai ser uma coisa muito produtiva e eu gostaria de agradecer realmente a vocês dois. Quando o Igor entrar também vou fazer agradecimento a ele. Mas, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse. Bom, prazer estar aqui, muito bom poder contribuir aí com um pouco da minha vivência mesmo. Para quem não me conhece, meu nome é Martina, eu tenho 21 anos. Hoje eu estou no segundo período de medicina na UFMG e eu entrei ano passado, né? Entrei no segundo semestre e mais 2 anos de cursinho até conseguir entrar. Formei em 2019, depois eu fiz cursinho em 2020, 2021 e eu entrei ano passado. Acho que essa é a minha história bem resumida. Certo. E o que você está achando do curso? A primeira experiência que você teve quando você entrou? Na verdade, como foi passar? Na verdade, como foi passar? Como foi esse momento? Tá me escutando? Sim? Beleza, trava, você fala. Às vezes parece que deu uma travada aqui, mas beleza. Então, pra mim, passar foi um sentimento de, assim, de ver que eu ia finalmente conseguir fazer o que eu queria mesmo. Dar uma tranquilidade, dar um alívio. E aquele momento.
de falar, Nu, você é médica. Realmente, você é médica de verdade. E eu fiquei muito feliz também quando eu passei na UFMG, que eu já tinha passado na FJF antes, mas eu sou de PH. Então, meu sonho sempre foi estudar no UFMG. Então, quando eu passei aqui, foi um alívio maior ainda, de ver que eu ia ficar perto da minha família, ia ficar na minha cidade. E aí cai a ficha, assim, né? De que você vai realmente realizar o que você quer, estudar o que você quer, sair daquela lógica de escola e ir para a lógica de faculdade, que é bem diferente, assim, né? É um ambiente bem diferente, é mais focado na sua área, né, específica, e com pessoas diferentes, pessoas completamente diferentes, assim, do que quem eu conhecia antes no médico, que era um grupo muito fechado. A gente conhece muita gente diferente de outros cursos também, e acho que isso foi a maior mudança assim, que eu vi, e eu estava bem empolgada, assim, para começar, na hora que eu vi que eu passei. E quando eu passei, comecei o curso, eu fiquei muito feliz, assim, minhas expectativas foram cumpridas, assim, eu acho. Eu gostei muito do primeiro período, eu gostei muito do início do ciclo básico. O pessoal tende a criticar um pouco o ciclo básico por ser muito básico, né? Muita matéria do início, muita decoreba, assim, mas eu gostei do ciclo básico do primeiro período e estou gostando do segundo também, mas eu gostei das matérias, eu acho que matérias, por mais que não sejam tão práticas, você vê que tem relação. Então, você vê que tem relação com o que você vai fazer depois, você vê que tem correlação com algumas coisas da clínica, por mais que ainda não seja aplicado, mas tem relação com as coisas que você quer e é um assunto que eu tenho interesse. Então, eu gostei muito de começar a estudar isso. Foi uma mudança muito grande com relação à escola, com relação ao cursinho, e eu gostei bastante. Quando eu tenho visto, é muito. O início é bem voltado para a biologia, para formar uma base. De vez em quando a gente tem alguma doença a discutir, mas o início é bem voltado para a base, para construir mesmo uma preparação para o futuro. E então você disse que passou em outra universidade, mas não ficou satisfeita. Então, para você especificamente, a cidade importava. E foi somente por causa da sua família, de você ter uma morada aqui, ou você achava que para fazer o curso, só FMG você aceitaria, você acharia bom e iria? Oh, meu, deu uma travada aqui. Tá escutando? É, agora sim. Qualquer coisa você me fala. Mas, então, pra mim, assim, eu iria pra outra também. Eu iria pra UFJF, eu tava indo pra lá, já tava mudando, já tava arrumando minhas coisas. Eu não acho que só tem uma possibilidade, assim. Eu acho que tem muitas faculdades muito boas no Brasil e eu acho que a UFJF é uma delas. É uma faculdade excelente, com muita estrutura, numa cidade grande, né? Numa cidade bem estruturada, com muitas opções de coisa lá. Eu gostava muito da cidade. Era uma opção, realmente, assim, uma opção grande pra mim ir pra lá. Mas como lá estava muito atrasado por causa da pandemia, eu acabei estudando mais um pouco. Assim, minhas aulas só iam começar depois do próximo Enem, que eu ainda tinha no ano. Então, como eu ainda estava atrasado, minhas aulas não tinham começado, eu continuei estudando para tentar passar aqui, que eu queria mais realmente por ser a minha cidade já, eu já morar aqui. E também porque eu sempre sonhei estudar no FMG, assim, desde criança. Acho que quando a gente é de BH, a gente tem esse contato próximo mais com a FMG, fica esse sonho, assim, meio de estudar lá. Principalmente quem é de Minas também, né? Acho que BH e Minas tem essa coisa com a FMG. Então, eu queria estudar lá. Era mais meu sonho, mas eu iria para outras também. Eu acho que tem outras faculdades muito boas. Você acha que o curso de medicina ele deixa ir para faculdades mais distantes e isso vai formar um médico capaz de executar o trabalho dele da mesma forma? Ah, eu acho que sim. Eu acho que faculdades excelentes por aí, no interior, em outros estados também. E eu acho que, assim, é muito mais do aluno do que da faculdade, sabe? Eu tô vendo isso muito na UFMG também, que por mais que seja um curso excelente também, tudo depende muito do que você está disposto a fazer e se dedicar. Sim. Então, nada realmente assim cai na sua mão, mesmo na faculdade muito boa, né? Você tem que se dedicar aos projetos que você quer, você tem que correr atrás. Então, eu vejo que é muito mais sobre o que você está querendo fazer na faculdade do que sobre a faculdade. Óbvio que a faculdade tem que ter o mínimo, assim, né, de estrutura, ter bons professores, ter estrutura mesmo para prática e tudo mais, mas mais importante seria a posição do aluno ali para realmente conseguir absorver bem o conteúdo e se destacar na faculdade. Sim. Eu acho que tem muita gente que às vezes
perde a oportunidade de realizar o sonho porque passou em uma faculdade mais distante ou outra faculdade que não considera tão boa e perde a oportunidade de realizar o sonho, sendo que podia ter ido, iria ter a formação. E eu acho que mostrar isso para as pessoas que não é só naquela mais concorrida de todas que vai dar certo, eu acho que isso é muito legal. As pessoas se sentem mais seguras, né? Sim, eu já conversei com muita gente que mudou, assim, que foi para outros lugares, lugares que a pessoa nunca pensava em ir, assim, eu acho que muita gente aqui de BH, por exemplo, pensava muito na FMG, mas passou na UFOB, que é na Bahia, passou no FJF mesmo, o FG, várias outras faculdades diferentes. Eu já conversei com muitas pessoas e todo mundo que vai não se arrepende, gosta muito e depois, tipo assim, nem quer voltar, né? Eu acho que é uma experiência muito boa de mudar também, né? De mudar de cidade, de mudar, sair de casa. Eu vejo que meus amigos que estão aqui no FMG hoje, que vieram de fora, eles têm muita essa experiência também, que assim, eu acabo não tendo, né? De mudar, de sair de casa, de estar em um lugar novo, que por eu já ser daqui eu não tenho. Então, esse é um outro ponto que é muito legal de mudar. E eu realmente, assim, ninguém que eu conversei se arrependeu, assim, de mudar para outra universidade, para outro lugar que às vezes não era o que a pessoa pensava desde o início. O que eu vi eu garanto que é a mesma coisa. As experiências que eu tive, as pessoas que eu conversei, eu também tive essa mesma experiência. E em relação, quando você entrou, o que você sentiu diferente, o jeito de estudar e também a carga horária, o tanto que você foi cobrada em relação ao cursinho, em relação ao ensino médio? Não, é bem diferente na faculdade. Eu acho que o principal ponto é que a diferença é mais parecido com a escola do que com o cursinho, se for parar para pensar. Porque tem aquela mesma ideia da escola de que a aula que você está vendo é muito importante, porque é o professor que vai fazer a prova. Então, não é mais sobre aprender o conteúdo por si só. Você tem que aprender o conteúdo do jeito que o professor gosta e do jeito que o professor gosta de cobrar. Então, às vezes, na aula tem uma coisa que o professor dá muita ênfase e é aquilo que vai cair. Enquanto no cursinho, quem faz a prova não sabe, né? O que seu professor deu na aula. A aula não tem relação com o que vai ser feito na prova. E isso é muito diferente do estudo para a faculdade. Porque na faculdade você realmente vai estudar pensando na prova daquele professor, pensando no que ele passou e com muita base na aula, assim. A aula é uma coisa muito importante. Eu vejo mais do que no cursinho, assim, né? O cursinho também, mas no cursinho não precisa ser aquela aula daquele professor. Pode ser qualquer aula do assunto que você goste mais, você aprender mais. Então, na faculdade, por exemplo, às vezes tem um professor que eu não gosto muito da didática, eu não aprendo muito. Mas não adianta eu tentar ver uma aula no YouTube, porque às vezes vou ajudar, mas não necessariamente aquela aula vai ser realmente o que o professor vai cobrar na prova. Então a gente tem que fazer um esforcinho a mais para estar bem ali na hora da aula. Mas é diferente. A carga horária é alta também. Eu não sei se depende muito da escola. Na minha escola, a carga horária também era alta. Então, não tanta diferença nesse ponto, mas é mais cansativo do que o cursinho, na minha visão, porque eu fiz cursinho online. Então, eu ficava em casa, eu não tinha esse tempo de deslocamento. E agora, na faculdade, eu tenho bastante tempo com deslocamento, bastante tempo de aula, que eu tinha menos no cursinho. E é uma rotina puxada, assim, né? É uma rotina integral. Então, aqui na UFMG é de 8 às 18, a maioria dos dias. Alguns dias tem os intervalos, mas é uma rotina integral, com bastante aula. E no resto do tempo, acaba que a gente tem que estudar também um pouco, né? Então, além de Sim. tudo, ainda tem um tempinho ali para estudar, que acaba puxando um pouco. Mas, ao mesmo tempo, por mais que seja pesado, eu acho que é leve no sentido mental, assim, de você não tá mais com aquela preocupação de ser aprovado, que eu acho que pega muito no cursinho e na escola, né? A gente tá sempre estudando, mas tenso com aquele negócio de fazer Enem, de ser aprovado, de simulado, de estar aumentando nota. Na faculdade é puxado, mas esse peso sai um pouco e isso ajuda a ter uma rotina mais leve. É como se você não passasse nesse semestre, ficar de alguma matéria, não vai ser um problemão, como se você tivesse que fazer mais um ano de cursinho, né? Eu Sim, é também bem. percebi que o livro é muito grande, então não dá para estudar com base nele e tentar aprender tudo que está nele. Eu senti essa diferença muito grande em relação ao ensino médio, ao preparar para o vestibular. Não dá só para fazer uma prova antiga que vai dar certo. O livro é muito material. O que você achou de ter uma gama de estudo e estar ali e não conseguir administrar de aprender tudo? Isso foi um É, baque, assim, para você?
Foi. Até no primeiro período, eu lembro que na primeira semana de aula, não sei se você fez isso, mas eu fui lá na biblioteca da faculdade, peguei um tanto de livro. Eu peguei Atlas de Anatomia, peguei livros de genética, livros de bioquímica. Eu ganhei alguns livros também, livros gigantes de bioquímica, né? De CHG, né? Que é a nossa histologia. Peguei todos os livros que eram possíveis de cada matéria. Que eu falei assim, não, eu tenho muita coisa para estudar e esses livros vão, tipo, salvar. Mas aí, com o passar do tempo ali, eu fui vendo que os livros são gigantes, não tem como ver tudo. E muitas vezes é melhor a gente pegar um resumo de um veterano, pegar slide de aula, do que ficar lendo o livro, porque o livro tem muito mais conteúdo que é cobrado, e assim, é muito grande, muito aprofundado, diferente do cursinho, né? Que os livros eram. O livro era realmente assim, a matéria de uma forma bem didática, bem resumida, era bem o que você precisava saber. Enquanto na faculdade já vai bem além nos livros. Sim, pelo que eu vi, tem que ir pelo que o professor quer cobrar e ir nessa linha, né? E depois de um tempo que você já se adequou ao modelo, essa passagem do cursinho, do ensino médio para a faculdade, a medicina oferece uma grande gama de extras que você pode fazer. Você pode falar um pouquinho desses extras, quais você participou, quais você tem intenção de participar no futuro? Sim, vou falar aqui. Ó, então, na faculdade tem muita coisa para fazer extra. Muita, assim, mais do que eu imaginava. E não só muita oportunidade que você pode fazer. Muita coisa que às vezes você tem que fazer, no geral, por conta da residência, que tem currículo, tem análise que você já fez e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente começa a pensar desde o primeiro período, assim, não a fazer, mas a pensar no que a gente gosta e no que a gente quer fazer de extracurricular para montar mesmo esse currículo da residência. E aí, pegando alguns exemplos do que a gente tem, o que é mais comum na UFMG, por exemplo, são ligas, que são grupos menores, assim, focados em um tema. Então, são grupos de discussão mesmo de um tema específico. Por exemplo, tem liga de anatomia. Então, o pessoal fica discutindo coisas de anatomia, vai no laboratório, tem palestras de pessoas que entendem muito do assunto. Então, é realmente um grupo de estudos bem focado em um assunto específico, que é uma coisa muito legal e tem, assim, muitos no FMG, tem de várias áreas diferentes, tem liga de tudo que você imaginar, tem E é lá, uma coisa especializada, né? tem de tudo, e você consegue ver uma coisa que você gosta, assim, para poder ir entrando. As ligas, o pessoal geralmente faz mais a partir do ciclo clínico, mas tem muitas ligas para o ciclo básico também, que são mais amplas, por exemplo, acho que de bioética tem no primeiro período, acho que tem de bioética, tem de pesquisa, já poder fazer. Tem algumas ligas que já abrem antes, então você já consegue fazer antes do ciclo clínico, e algumas que tem alguns pré-requisitos. Então, às vezes, tem que estar em períodos mais na frente, tem que ter feito alguma matéria específica para poder entender mais do assunto. Então, algumas você consegue fazer depois, algumas antes. Tem também muitos projetos de extensão que são focados na. É meio que uma ideia de fazer alguma coisa para a comunidade. Então, os projetos de extensão são, por exemplo, tem um projeto muito bacana, que é o pessoal que vai nos hospitais infantis, vestidos de palhaço, para alegrar as crianças, para ela brincar com elas. Tem outros projetos de extensão, tipo, tem o que eu faço, que é de dissecação. Então, a gente fica dissecando as peças de anatomia para os calouros usarem, para você usar, Igor. E a gente vai dissecando lá para vocês, tipo, ideia de ser para a comunidade, porque a gente está fazendo para os alunos do período anterior. Então, tem esse também que é legal. E tem também monitoria, que é uma coisa que o pessoal gosta muito de fazer, que é pegar uma matéria que você já estudou e você virar monitor daquela matéria. Né? O Roberto entrou ali, o Roberto é monitor de anatomia do primeiro período. Você entrar e realmente ser monitor da matéria, tirar a dúvida dos alunos, ensinar a matéria, e isso conta também bastante ponto para o currículo da residência. Aí também dá para ir em simpósio, dá para ir em congresso dos temas, dá para fazer muita coisa aí que acaba contando. E é bem legal. E quais são as relações de bolsa com esses extras que dá para fazer? Então, não tem tantas bolsas, mas tem, assim, por exemplo, às vezes tem vaga de monitoria, tem 5 vagas e uma vaga de bolsa. Por exemplo, primeiro lugar, né, que passa em primeiro lugar na prova da monitoria, ganha uma bolsa e os outros fazem de forma voluntária. A bolsa de monitoria era de R$ 400 no ano passado, mas eu tenho quase certeza que aumentou. Acho que aumentou, tipo, para uns 700, se alguém souber aí, estiver aí vendo.
confirma. Mas eu acho que aumentou um pouco a bolsa recentemente. Mas era nessa faixa, assim. Antes era 400, eu acho que tá perto de 700 agora. Mas assim, na medicina tem muita opção de bolsa, mas realmente não é toda coisa que você vai fazer que vai ter bolsa, sabe? Muita coisa você vai ter que fazer voluntário ou passar muito bem nas provas, nas seleções, para poder conseguir a bolsa. E, voltando naquele assunto sobre qual universidade, e eu achei interessante uma coisa aqui na UFMG, é sobre a gama de outros cursos, de outras áreas que você pode pegar. Você pode falar um pouco sobre isso também? Sobre formação complementar, né? Formação Isso. o que acontece? Aqui na UFMG, a gente tem que cumprir uma carga horária ao longo do curso inteiro, né, para formar. Tem que fazer os créditos, as matérias, fazer as matérias obrigatórias. Aí tem que fazer matéria optativa também. Tem uma carga horária específica de matéria optativa para você fazer. E além das optativas, uma coisa que tem na UFMG que eu não sei se tem em todas as universidades, eu acho que não tem todas. Deve ter, provavelmente, em universidades federais com mais cursos, né? Acho que quando tem menos cursos não deve ter, mas é a ideia de formação complementar, formação livre, né? Que chama. Que é você pegar matérias de outros cursos para fazer, às vezes. Então, você tem, na medicina, são 120 horas no curso inteiro, que você tem que pegar matérias de outros cursos. Então, você pode pegar matéria de economia, de arquitetura, de farmácia, de biologia. Você pode pegar matérias de outros cursos, matérias iniciais, né, do curso, que não tem pré-requisito, para fazer e conhecer outras áreas também, conhecer pessoas de outros cursos. É uma oportunidade muito legal, assim, que eu nem sabia que tinha. Eu fui conhecer quando eu estava lá mesmo, mas que é uma oportunidade, assim, às vezes se alguém gosta de outra área também, quer fazer alguma coisa, quer conhecer outras pessoas, é uma coisa muito bacana que dá para incluir também na grade horária. E você acha que realmente dá para incluir isso tudo na grade horária desde o começo? Assim, a Pegando o maioria, conselho até para mim aqui, que eu tô começando. é, a maioria acaba pegando matérias que são online. Tipo, eu peguei esse semestre inglês, que é online, para poder ficar mais tranquilo na grade horária. Mas esse semestre eu tenho amanhã de segunda-feira e à tarde de sexta-feira livre. Então, são momentos que, se tiver alguma matéria que bate com esses horários, dá para encaixar, né? Que a aula seja ali presencial nesses horários, dá para colocar sim. Atualmente, na sexta, eu já coloquei esse meu projeto de extensão, de dissecação, então eu já não tenho mais a sexta tarde livre, e sobraria só segunda. Aí ficou meio apertado de colocar outra matéria. Mas, geralmente, se quiser priorizar isso, né? Tudo depende do que você vai querer priorizar entre todas as opções que tem de outras coisas para fazer. Legal. Eu acho que é importante tentar conciliar e aproveitar o máximo que a universidade, o campus é grande, que tem um monte de pessoas, diversas ideias, diversas atividades diferentes, elas podem oferecer. Achei muito bom conhecer isso tudo, sabe? E para as pessoas que não têm certeza quanto ao curso da medicina, as pessoas estão ali no segundo ano do ensino médio, no terceiro ali, até já prestando vestibular para isso ou para outro curso, mas não tem uma certeza absoluta. Você acha que a pessoa consegue, mesmo meio balanceado assim, ele se encontrar dentro da medicina? Então, eu acho que vale muito a pena pensar mesmo sobre o que você quer, né? Se esse caso está em dúvida. Eu estive em dúvida por muito tempo sobre a medicina, assim, não, eu não sou aquela pessoa que desde novinha falava que queria fazer medicina, que queria ser médica, que já tinha certeza, porque muita gente já tem, né? Assim, eu acho que até a Sim. maioria, se você olhar, fala que nasceu com o sonho de ser médico, né? E eu não tive muito esse caso, assim, eu fui descobrindo ao longo do ensino médio, pensando no que eu queria. Eu já pensei em fazer farmácia, pensei em fazer biomedicina, já pensei em ir para a área de exatas também. Tinha uma época que eu gostava bastante de exatas, gostava muito de fazer Olimpíadas aí também, igual o pessoal. Então, teve uma época que eu tendia muito para essas outras áreas, mas depois eu fui pensando muito no que eu realmente gostava, na área do meu interesse e na rotina que eu queria ter como profissional depois. Então, eu acho que para quem está em dúvida, sim, medicina é uma opção, mas não é certeza. Pensa muito no seu interesse em matérias e também na rotina que você quer ter de vida, né? Tipo assim, no estilo de vida que você quer ter depois. Porque, por exemplo, antes eu queria fazer farmácia, mas depois eu parei de perceber que eu gostava muito dos assuntos, que eu realmente gosto, são bem parecidos com o da medicina, né? Eu gosto muito dos assuntos, ele de biológicas, de química também, gostava muito, mas não era a rotina que eu queria ter em laboratório, a rotina ou indústria, em fábrica, né? Essas coisas de muito laboratório, muita pesquisa ou muita
fazer fórmula, fazer essas coisas, não era a rotina que eu queria tanto. Então eu vi Eu que eu queria ver gente. queria mais uma rotina com pessoas, com coisas mais variadas, mais dinâmicas, assim. E eu fui vendo que, pra minha vida, eu queria mais na parte da medicina. E a medicina é muito ampla, assim. Eu acho que se você tá na dúvida, assim, sobre medicina, pensa que é muito amplo. Tem coisa, assim, para todos os gostos depois. Tem muitas especialidades diferentes. Tem especialidades que tem muito contato com o paciente. Tem especialidades que tem pouco contato. Tipo, radiologia, por exemplo. Uma especialidade muito boa e que tem menos contato com o paciente. Tem muita oportunidade para pesquisa também. Então, se você gosta de pesquisa, medicina é uma opção também. Deve fazer muita coisa de pesquisa. Por exemplo, nossos professores, muitos fazem pesquisas, isso é muito bacana. Dá para fazer muita coisa na área acadêmica também, ser professor, trabalhar em universidades. Dá para também ter esse contato intenso com o paciente, dá para fazer cirurgia, dá para fazer clínica. Assim, tem muita opção dentro da medicina. Isso foi uma das coisas que mais me convenceu, assim, de que o que eu queria era medicina e não os outros cursos. Porque eu vi que tinha muitas áreas para eu me encontrar ali, para ver o que eu gostava e ir direcionando para elas. Certo. E você é uma pessoa que eu acho que foi a primeira pessoa que eu vi fazendo isso de forma oficial, que é você estuda medicina e trabalha também. Como que é isso? Como que é conciliar trabalho com a faculdade? Então, é difícil, assim, é uma rotina cheia. Igual eu falei, a gente tem aula integral, então é aula o dia inteiro. Atualmente, meu trabalho, ele é praticamente 100% online. Tem algumas coisas presenciais, mas são bem ocasionais, assim. Então, é praticamente online. A maioria das coisas que eu faço são de casa, são do celular, do computador. Então, são coisas que eu consigo resolver ali na faculdade, às vezes. Isso me ajuda a possibilitar o trabalho acontecer, porque eu vejo que ter um trabalho ali de rotina fixa, tipo, carteira assinada, ter horário comercial ali de trabalho, é complicado porque a gente tem aulas, né? A gente tem aula o dia inteiro, então é muito difícil conciliar com coisas que te exigem estar presentemente, né, fisicamente, no lugar, na hora que você tem aula. Então, eu vejo que um trabalho mais voltado para o online e com mais flexibilidade de horário, ele é possível de encaixar, né? Eu estou encaixando, mas tem que ser, eu vejo que tem que ter essas características mais assim. Tem muita gente que aplica prova em cursinho nos sábados, que arruma trabalhos mais sábados, domingo, na sexta, né? Trabalhos mais esporádicos, sem ser uma coisa tão fixa, e que funciona bem também. São as opções que eu mais vejo, ou internet, ou coisas de finais de semana mais esporádicas. Entendi. Então, é um mito falar que ninguém consegue, que é impossível, mas também a gente tem que olhar que nem sempre esses trabalhos vão conseguir manter a pessoa na universidade, né? É um problema que a gente tem da disponibilidade de tempo mesmo, o tanto de horas que as pessoas vão poder se dedicar ao trabalho. Sim, exatamente. É possível, assim, dá trabalho, mas é possível, mas igual você falou, não são tantas horas semanais que você vai ter disponíveis para o trabalho. Então, acaba que eu não vejo, assim, como a possibilidade assim, de ganhar tanto trabalhando, né? Porque você tem poucas horas, né? Então, a não ser que consiga, sei lá, fazer um empreendimento, alguma coisa que dê muito retorno com poucas horas trabalhadas, acaba que essas coisas de sábado, domingo, de sexta, fazer um trabalho esporádico, é, ajuda muito durante a faculdade, né, com uma renda extra, assim, mas eu vejo que é um curso que é difícil de se manter ali só trabalhando assim, né? Não é impossível, mas é mais difícil por conta da nossa carga horária, que impede de trabalhar por muito tempo. As bolsas, por exemplo, de monitoria estão aí nessa faixa de R$ 400 reais. Então, é um ponto um pouco complicado para a medicina mesmo. A gente também tem a FUNP aqui na UFMG, né? Uhum. Tem muito auxílio. A UFMG é uma faculdade brilhante nesse sentido, assim. Eu não sei como são nas outras, depois pode até ver comigo sobre como que é na USP, né? Mas na UFMG é muito bom o auxílio que tem aqui. Dependendo da classificação econômica, dependendo de onde você se enquadra, tem muito auxílio. Tem auxílio de alimentação, então a comida no RU é gratuita, dependendo. Tem auxílio de moradia, às vezes você consegue moradia na moradia do UFMG ou um auxílio em dinheiro para moradia. Tem vários tipos de auxílios que consegue conseguir. Então, isso é uma coisa muito boa, assim, de ver que quem passa aqui na UFMG geralmente consegue concluir o curso, né? Essa questão financeira não é tanto impeditivo pelos auxílios que tem aqui, que ajudam pra caramba e fazem muita diferença, assim, pra você conseguir formar, sabe?
Entendi. Então as pessoas podem confiar que passando, de alguma forma, elas vão conseguir se manter aqui dentro por causa de auxílio governamental para isso também, né? Além da ajuda da família. Se enquadrar nos critérios que tem lá para poder receber, eu vejo que o pessoal consegue ir tendo uma vida bem bacana aqui com os auxílios também. Certo. E a gente está acabando com o nosso tempo. Felizmente, está dando a meia horinha do intervalo para passar para o outro candidato, mas eu gostaria que você falasse um conselho para quem ainda está estudando para medicina, como que você se vê no futuro, para dar um pouco de inspiração também. Eu acho que um conselho para quem já decidiu, já viu que quer medicina mesmo e que está nessa fase de estudar, é continuar lutando pelo sonho mesmo, assim, porque vale a pena depois. Eu sei que na época que a gente está estudando parece tudo muito incerto, né? A gente não sabe se vai dar certo, se não vai, como que vai ser depois, é tudo meio incerto na cabeça mesmo. Então a gente tem aquele sonho, mas ao mesmo tempo sem saber se vai dar certo, sem saber se a gente está no caminho. Então eu vejo que é um momento de confiar e seguir fazendo sua parte e confiar que depois vai valer a pena, porque vale muito a pena. Assim, quando a gente passa, o sentimento é muito bom e o sentimento de ver que você vai fazer aquilo que você quer na sua vida é muito bom. Então, continua correndo atrás, porque a aprovação chega e quando chega, vale muito a pena, vale por tudo. Isso. Eu também posso falar que foi uma experiência incrível para mim. O dia da aprovação, que eu pude vir para cá, toda essa mudança em questão da vida pessoal também, de mudar de casa. Você se deparou menos com isso, mas eu acho que esse presidente da universidade já foi uma novidade muito grande em relação a essa nova fase, né? Que a gente vem passando. Exatamente, é uma mudança grande, uma mudança muito boa, né? Conhecer outras pessoas, sair um pouco, assim, né? Conhecer outras realidades mesmo, outras matérias, professores, a vida acadêmica é muito diferente da vida de escola, né? Você vê como é que as coisas acontecem na faculdade. E, assim, vida universitária, né? Festa, tudo muito bom. Então, eu acho que, assim, é uma experiência única, assim, e vale muito a pena. Sim. Então, gostaria realmente de agradecer de novo pela sua presença e eu convido que você continue na live como participante para acompanhar o próximo convidado, o Igor Salles, para acompanhar aqui com a gente. Pode deixar. Obrigada, pessoal. Obrigada, Igor. Um prazer estar aqui. Muito bom poder compartilhar um pouco da minha história. E é isso, muito bom estar aqui. Eu fico na torcida por todo mundo que está aí estudando para passar em medicina. Queremos ter vocês como nossos calouros aqui no FMG. Deixa eu Isso. sair aqui. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. A gente que agradece. Pessoal, só esperar mais um pouquinho que eu vou convidar aqui para entrar o nosso próximo convidado. Olá, E boa aí, noite, Igor, tudo bem? Boa noite. É tudo até jóia? estranho falar assim, né? Eu vi que tem pouco Igor, né? O nome não é tão comum. Quando a gente encontra um, tem que celebrar o Exato. Xará. Também gostaria de agradecer muito a você ter reservado esse tempo, que a gente é curto aqui dentro da faculdade. Você que já está no nono período é ainda mais pequeno ainda. Então, realmente, ter reservado esse tempo para a gente é uma honra. E eu gostaria que você, de novo, começasse se apresentando para o pessoal te conhecer. Tá certo. Primeiro de tudo, eu queria agradecer pelo convite, né? Dar boa noite a todos. Falar que a apresentação da Martina foi ótima, foi muito legal ouvir essa experiência, sendo que eu já passei um pouco, né, por esse primeiro ano, essa mudança enfim, foi bem legal mesmo. Mas enfim, para a gente começar, eu sou o Igor, eu tenho 22 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, na verdade. Em 2019 eu me mudei para São Paulo justamente para entrar na faculdade, né? E atualmente eu estou no nono período da faculdade. Certo. E você está na Universidade de São Paulo, né? Isso, isso.
você acha que quais são as novas oportunidades que você viu aí durante todos esses anos que você vem passando, a experiência que você participou, trabalhos novos, extracurriculares? A gente já pode começar falando mais um pouco disso, sabe? Tá. Então, quando você entra na faculdade de medicina, principalmente alguma faculdade que tem um porte um pouco maior, né, que geralmente é a UFMG, por exemplo, uma faculdade de grande porte, né, a USP, o FRJ, enfim, a gente vê que a gente tem uma quantidade muito grande de oportunidades, né? Inclusive, para mim foi até um pouco assustador quando eu entrei na faculdade e eu vi que tinha tanta coisa que você podia fazer e a gente como calor, a gente quer participar de tudo, acaba não tendo tempo para nada. Mas aí com o tempo a gente vai achando as coisas que acho que mais fazem sentido pra gente, né? Mas basicamente tem vários tipos de extracurriculares, né, durante o curso de medicina. Eu acho que o mais famoso que tem assim são as ligas, né, que a Martina até mencionou uma hora. Que Sim. tem liga um pouco de tudo, né? Então, tipo, não sei como, acho que é o mesmo esquema, né? Mas geralmente as ligas elas organizam um curso introdutório. Então, por exemplo, uma liga de, sei lá, anestesiologia. Eles organizam um curso com aulas básicas assim de anestesia, né? Que pode durar de 1 a uns 3 dias, mais ou menos. E aí tem uma prova, né? Quando tem muita gente querendo entrar e pouca vaga, tem uma prova. E aí eles selecionam algumas pessoas para entrar e essa pessoa acaba tendo uma vivência um pouco maior com aquela área, né? Então existem ligas de áreas mais básicas, como de anatomia, existe liga, sei lá, de UTI, né? Então varia bastante. E é uma coisa que enriquece bastante a formação. No primeiro ano eu entrei na Liga de Combate à Sífilis, que é inclusive a liga mais antiga do país, né? Ela tem 100 anos já, começou há Que bastante isso. tempo. É, e eu acabei sendo presidente dela, né, em 2020, o que acabou não sendo tanta coisa, porque logo em março foi tudo paralisado, né? Sim. Mas, mas assim, dando uma visão assim, eu acho que ligas são oportunidades muito boas, principalmente para quem está nos primeiros anos, porque eu acho que a gente acaba às vezes, não sei vocês, né, mas eu, por exemplo, ficava um pouco desmotivado quando eu tinha só contato com coisa básica, eu falava, tá, mas cadê a parte prática nisso, sabe? Como que eu conecto isso com a prática? E eu acho que as ligas, elas conseguem dar um pouco esse ar, assim, de esperança, né? E tudo mais, de atuação prática mesmo, né? Então, eu lembro que a gente treinava anamnese e tudo mais. E aí, além disso, tem alguns projetos de extensão que a gente chama, que tem, pelo menos na Universidade de São Paulo tem vários, por exemplo, eu participei de um projeto que era de ensino de primeiros socorros, né, para crianças em escolas públicas. Então, a gente se organizava, tipo, a gente tinha aula de como ensinar primeiros socorros, porque existe uma certificação para isso, né? E aí a gente ensinava como que reconhecer uma parada cardíaca, como agir, é tudo meio protocolado, né? Como reagir numa situação de engasgo, como que a gente reage no caso de um lactente, por exemplo, uma criança de até 1 ano de idade, né, que é um pouco diferente, como reconhecer um AVC, o que fazer, porque o AVC, por exemplo, é uma situação que acontece bastante, que muita gente não sabe como reagir e que tempo é fundamental, né? Então, a gente tenta justamente pegar um pouco da universidade e levar para as pessoas que estão fora da universidade, né? Então, tem muitos projetos de extensão que são baseados nisso que também enriquecem bastante a formação. E durante a faculdade também existem diferentes possibilidades de você participar de congressos, né? Existe o congresso médico acadêmico, não sei como que funciona na UFMG, se tem algo do tipo assim, Teve mas um congresso online para o isso. Brasil todo. Acho que não foi exatamente aqui da UFMG, não. Eu até participei, foi online, gratuito, é deles Aqui, mesmo. hum, não, acho que não. É porque antes estava sendo online, mas ano passado teve presencial, que aqui a gente chama de COMU, que é o Congresso dos Alunos mesmo de Ah, Medicina, que a sim. gente organiza um congresso todo ano e com vários. Tem aula um pouco de tudo, né? Tem aula prática, tem aula de ATLS, ACLS e tudo mais. E assim, eu nunca fui no congresso, eu só organizei. Então, assim, eu nunca aproveitei. Eu literalmente só tive trabalho mesmo. Mas eu acho que
ensina bastante você a lidar com o estresse, né? E com o trabalho em equipe. Então, eu acho que tem, enfim, tem muitas oportunidades assim durante a faculdade que eu acho que vale a pena a gente é, aproveitar. Além das iniciações científicas, né? Que eu sou um ultra defensor. Mas, é, Tem que gerar pesquisa, eu também acho que é muito importante. não só gerar, mas quando você participa, você aprende a entender. Porque tem uma coisa que é muito crítica, que é você saber entender um artigo científico. Tipo, eu acho que isso é mais importante você saber entender do que você fazer, sabe? Mas é que fazendo você aprende a entender. Entendi. Então, porque existem tantos estudos saindo que, tipo, um estudo fala uma coisa, outro estudo fala outra, e você tem que saber, tá, mas o que isso quer dizer? Como que eu vou usar essas informações? Como que isso vai afetar a minha prática diária, como médico mesmo no futuro, né? Porque a gente viu um pouco disso no Covid, né? Que surgia um estudo falando, essa medicação talvez seja eficaz. Aí todo mundo, opa, vamos tentar usar ela. Opa, agora é essa. Opa, agora é essa. Aí surgiu uma coisa falando, por exemplo, de que a vacina tinha um efeito colateral e aí todo mundo fica desesperado. Por isso que é muito importante a gente ter essa noção científica, de estatística mesmo, porque os pacientes perguntam pra gente, sabe? O paciente chega e fala, mas eu li lá no jornal que saiu uma pesquisa e eu queria saber mais sobre isso, sabe? Então, se você tá por fora, se você não tem noção de como interpretar o que você está lendo, o que o paciente às vezes traz para você, eu acho que fica um gap aí, sabe? Que deveria ser preenchido. Mas, Eu, é, Humildemente, eu falo que eu acho que tem que ter esse investimento, essa promoção de pesquisa, mas também tem que ter um meio de traduzir isso para o grande sim, público, de trazer uma divulgação científica realmente válida, porque tem muita notícia que passa, por exemplo, como que uma vacina é feita, só que aquilo é o jeito normal de fazer, só que as pessoas podem achar que está gerando uma mutação na pessoa, esse tipo de coisa. Em relação a RNA, não quero aprofundar nisso, mas eu acho que é muito importante ter uma explicação para isso próxima do público. O que você acha disso? Tem uma forma de fazer isso na sua universidade? Você já tem. participou? Olha, eu confesso que eu já participei, mas eu sinto falta um pouco disso na formação, sabe? Mas eu acho também que uma coisa que é muito importante é a gente. Eu acho que vocês até mencionaram um pouco isso de existir muito conhecimento, né, que a gente não consegue dar conta. Eu acho que uma das fases da formação é a gente ficar confortável com não sei. Existe mais coisa do que eu sou capaz de saber. E você pode muito bem chegar. O paciente pode te perguntar. Tipo, caso clássico: o paciente chega para você e pergunta de um chá aleatório que você nunca ouviu falar na sua vida. E assim, existe o tratamento preconizado e tudo mais, mas não significa que você não vai acolher o paciente à demanda dele. Você fala, olha, não conheço isso, vou pesquisar mais sobre e a gente pode conversar melhor na próxima consulta, sabe? Então, eu acho que a gente estar confortável com o nosso limite de conhecimento, a gente estar confortável com o limite de conhecimento científico também, porque existe o nosso limite individual e existe o limite do que a ciência sabe, né? Então, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, principalmente em divulgação científica, porque eu acho que a gente já tem essa dificuldade, então as pessoas no geral têm ainda mais dificuldade de entender isso e eles ficam tipo, mas como assim você não sabe? Você não estudou isso? E é, Acho que é muito importante a gente mostrar para as pessoas que tem outras maneiras além de impor a realidade científica. As pessoas podem ter, por exemplo, a crença delas, o jeito de tratar delas, mas a gente tem que entender que seguindo a ciência, seguindo a prática estatística médica, ela vai ter um resultado, mas a gente não pode ignorar as crenças dela por completo. Você sim. viu alguma experiência parecida com isso durante seu período de clínica? Eu ia até mencionar isso, mas eu vou dar dois casos assim que eu vivi que foram um pouco mais impactantes. Mas o primeiro foi bem no início da faculdade, nessa liga de combate à sífilis, né? Que o tratamento preconizado para sífilis numa pessoa, num adulto normal, é basicamente benzetacil, né?
mas existem algumas alternativas, mas a gente preza por usar o bezetacil, que é um antibiótico ótimo para essa situação, que não tem resistência relatada, só que é uma injeção que dói bastante, né? E aí eu vou mudar um pouco o caso só para fins de privacidade, mas era um cara que tinha uma doença cutânea bastante extensa assim no corpo, sabe? E sentia dor no corpo inteiro, assim, a pele dele toda ardia. E ele não queria de jeito nenhum tomar bezetacil, ele tinha esse diagnóstico. Sífilis é uma doença séria, a gente tem que tratar. Principalmente porque o tratamento da sífilis é muito simples, né? Na sífilis não complicada, né? E ele não queria de jeito nenhum aceitar bezetacil. Aí a gente estava assim, tá bom, vamos para a segunda linha então, que tem umas outras medicações via oral que a gente pode tentar. Mas ele era morador de rua. E a gente tem muito uma questão de adesão, né? Quando a gente tem pessoas em situação de rua. E a gente fica, e agora? O que a gente faz? Porque a gente vai dar um antibiótico para ele levar e a gente tem certeza que ele não vai tomar. Porque ele tinha questão com droga e tudo mais. Mas ao mesmo tempo ele não quer porque não quer tomar bezetacil, aqui a gente não obriga ninguém também a tomar remédio, né? E aí ficou nesse impasse, no fim a gente preferiu, quer dizer, a gente não, porque eu era só primeiro anista, então não tem o que eu prefiro, né? É sempre o residente, o assistente que estava na hora. No início a gente não Preferiu. pode exercer a profissão, né? Exato, Acho que é exato. legal falar isso para as A gente pessoas que não já acompanha, chega a ser gente. médico. A gente acompanha. Quando a gente vai ficando mais no internato e tudo mais, a gente às vezes até atende sozinho, mas tudo é discutido com o residente, assistente, e as condutas não partem da gente, partem sempre deles, que a gente pode dar uns palpites para a gente treinar, mas parte deles. Mas enfim, aí no fim a gente preferiu marcar, dar uma tentar resolver um pouco a situação de pele dele, né? Diminuir um pouco essa crise de dor que ele estava e tentar usar bezetacil no futuro. Então a gente marcou um retorno próximo, né? Mas assim, só para vocês terem uma noção que existe os protocolos, né, que são desenvolvidos com base em evidência científica, e existe o paciente individualizado, que é o que a gente encontra, né? Que a gente fala, paciente não lê livro, paciente não lê artigo científico, o paciente é ele. Então, a gente tem que ter muita noção disso para não virar o médico do protocolo, sabe? Que não consegue entender criticamente o protocolo e que a individualidade do paciente às vezes vai além desse protocolo. E eu tive a outra experiência Talvez. que você perguntou também, né? Ah, sim, pode falar. Que foi mais recente, que é um caso que envolve até um pouco questão ética, né? Que a gente tem umas aulas disso na faculdade, de dilemas éticos, né? Que vamos mudar um pouco também a história, era um paciente que tinha que fazer uma biópsia, tinha que fazer um procedimento, que tinha um risco muito grande de sangramento. O paciente estava anêmico, estava como se estivesse faltando sangue, entre aspas, né, para o pessoal entender. E tinha um risco de vida, né? Ele fazer o procedimento e perder sangue demais. O que a gente faz nesses casos? A gente pode transfusão de sangue, né? Durante o procedimento. Transfusão a gente deixa de reserva ali, caso seja necessário. Só que tinha um porém, o paciente tinha uma religião que não permitia que ele recebesse transfusão de sangue. E isso é um dilema que a gente discute bastante na faculdade de medicina, que e agora? O que a gente faz? Porque o protocolo manda a gente fazer a biópsia. A gente tem que fazer a biópsia para conseguir diagnosticar esse caso. O que a gente faz? E aí, nesse caso, o que a gente fez foi que a gente procurou em várias fontes científicas assim, alternativas à biópsia. E, no fim, a gente conseguiu encontrar uma que, inclusive, serviu no caso desse paciente e deu tudo certo no final, né? Mas, às vezes, a gente encontra umas coisas assim que mostram que o paciente vai muito além muito além do que está no livro, né? Sim, entender o contexto pode até ajudar a colocar o que está no livro, que a gente estuda, na Sim, prática ali. sim. Você acha que ter essa visão humanizada, a USP oferece essa parte humanizada de não colocar só o protocolo ali, tem uma coisa mais oficial da universidade promovendo isso? Sim, a gente tem algumas disciplinas teóricas que falam um pouco disso, né? A gente tem algumas disciplinas que a gente até discute um pouco essa relação com o paciente. Não vou lembrar o nome de todas, mas no primeiro ano a gente teve. é, Aí a gente teve psicologia médica, a gente teve
A gente teve bioética, né? Que fala bastante disso também. É, medicina legal. Medicina legal e bioética a gente aprendeu muito também dos direitos do paciente, porque tem coisa que a gente chama medicina humanizada, mas que é lei, sabe? É direito do paciente, né? Então, não às vezes a gente fala isso como se fosse um extra, mas não é um extra, é o que o paciente precisa, é o que ele, sabe? É o direito deles. Mas a gente, em cuidados paliativos, que a gente teve uma disciplina, teve uma certa abordagem disso, mas foi com outro foco, né? Mas eu acho que com todas essas disciplinas não tem nada que substitua a prática. Eu acho que o que a gente mais tem esse aprendizado é tendo prática mesmo, nos ambulatórios, nos hospitais e tudo mais. Que a gente encontra esses casos que chamam a atenção, sabe? Inclusive, agora no internato, a gente tem uma disciplina que a gente chama de bioética clínica, que a gente vê vários casos dia a dia, né, no hospital, nos atendimentos, e uma vez por mês ou 2 vezes por mês, não lembro direito agora, todo mundo tem que preparar um caso, né? Fazer um relatório de um caso, contando algum dilema ético, alguma coisa assim que tenha chamado a atenção, sabe? Que aí a gente discute em sala, a gente tem que vale nota e tudo mais, mas eu acho bastante interessante. Legal. A gente recebeu uma pergunta aqui no chat sobre quais são as pretensões de trabalho, de residência, de trabalhar no futuro. Você já tem alguma ideia? Como Será que que é é minha isso? tia? Porque geralmente é família que pergunta essas coisas, né? Eu recebi essa Mas, pergunta já agora, antes de entrar no curso, já vem perguntando isso. exato, não, exato. Mas eu sei que eu tenho uns amigos que me querem muito, mas que eu vá para cirurgia, mas eu acho que eu vou para clínica mesmo, alguma especialidade clínica. Não sei, clínica médica, talvez neurologia. Apesar que agora no internato eu tive o estágio de GO, né, ginecologia e obstetrícia, e eu achei, assim, tão sensacional que eu tô... Agora eu tô... É, me quebrou um O que pouco, que te sabe? chamou a Essa de foi atenção? só clínica. O bebê ali foi algo mais Nem, emocional ou não, não é nem um... É que eu achei... É que, assim, existe a parte teórica de cada especialidade, mas existe a parte, a dinâmica prática, né? A rotina do dia a dia. E não sei explicar direito, mas sabe quando você vê uma coisa e os olhos simplesmente brilham, assim? Inclusive, obstetrícia, eu tinha super medo, assim, dessa área, eu não gostava no passado, e gerou um encanto, assim, durante a faculdade. Cuidar de gestante, que geralmente é uma paciente super ansiosa, né? Preocupada com tudo mais, mas... Sei lá, vamos ver, né? Tem um ano ainda para decidir, tem muito tempo ainda para decidir. E tem que tem passar também na prova de residência, ainda tem isso. muito tempo, né? E sobre isso? Você já vem estudando? Começou a estudar desde quando? Tem uma ideia sobre isso? Então, isso varia bastante. Tem gente que já está estudando, que já assinou cursinho e tudo mais, mas eu não pretendo começar a estudar no mínimo no meio do ano, mas provavelmente só ano que vem. Porque o que acontece? Isso é até uma discussão que a gente tem um pouco dentro da faculdade, que faculdade que tem um internato muito é, bem estruturado, você acaba não tendo tempo para estudar por fora, né? Então, a gente fica até meio preocupado com a prova de residência, porque tem muita gente de outros cursos que fazem de faculdades pequenas, sabe? Que não tem um internato tão bem estruturado, que isso faz muita diferença, sabe? Que acabam tendo um internato cursinho, né? E, e que é muito o cursinho dá muito rodapé de livro, sabe, detalhezinho assim que é cobrado em prova, e que a gente tem mais uma noção prática, assim, a gente vê na prática. E a gente sente que isso faz um pouco de diferença na hora de fazer a prova, mas é aquilo, eu estou me formando para ser médico, não para ser um fazedor de prova, sabe? Então, eu pretendo só começar no ano que vem e aproveitar o máximo que eu conseguir do internato agora. Não é que não tenho que estudar, tem muito que estudar sim. Inclusive, não dá tempo de estudar só o que já tem no internato. Imagina pegar um cursinho a mais. Então, né? Então, a mesma crítica que a gente tem de ensino médio para a faculdade pelo Enem ou outro vestibular vai ter Mas da assim, faculdade. isso sou eu, Igor, falando, porque tem amigos meus que já estão fazendo cursinho e tudo mais. Tem outros que concordam comigo. Então, isso varia um pouco, sabe? E Mas o que eu estou lembrando que é falando é muito caro o crítica cursinho sobre a também. prova, a estrutura da Hum. prova. Ah, É, então.
Eu acho que a pandemia mudou um pouco as coisas, porque antes, aqui na USP, pelo menos, existia prova prática, né? E agora tá só uma prova teórica. É uma prova, não sei te dizer quantas questões são, tipo, não sei, deve ser por volta de umas 100 questões, alguma coisa assim. E eu acho que existe análise de currículo e tudo mais, né? Que eles veem o que que você já fez e tal, se tem uma entrevista. Não sei se entrevista tem, não sei, tipo, não sei te falar com profundidade sobre isso, sabe? Para o pessoal ter uma noção maior. Certo, tudo bem. E eu vi aqui que você também trabalhou na pandemia em relação a animalária, de Covid. Você pode falar um pouco sobre isso também? Eu fiquei curioso. Então, durante a pandemia, a gente estava procurando o que fazer, assim, nesses primeiros meses, sabe? Até que voltou bem rápido aqui, voltou em uma semana. Tipo, as aulas foram canceladas, uma semana depois já veio um programa para a gente voltar até a aula online. Mas tava meio estranho, sabe? No início até se acertar, ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E aí surgiu um projeto de voluntariado para os alunos, que era. Eu, inclusive, acho que a UFMG participou, porque foram várias universidades, não tenho certeza, mas eu acho que a UFMG participou. Que foi o estudo de. Tipo, a gente pegou pacientes com. A gente não, o pessoal que fez pegou pacientes com que tinham lúpus, né? E que lúpus toma diferentes drogas, né? A hidroxicloroquina, por exemplo, que foi a droga que o pessoal ficou meio falada, né? A gente queria saber, tá, essas pessoas que já têm lúpus e usam hidroxicloroquina no dia a dia, será que elas têm uma chance menor de complicar quando pegam Covid em relação aos parentes dela, que estão na mesma casa, né, que também pegam Covid e não estão tomando? Era justamente isso que o pessoal queria ter uma noção. E aí o meu projeto como voluntário era basicamente entrar em contato com essas pessoas por telefone, né? Então a gente virou telefonista, basicamente. Inclusive, hoje em dia, eu tenho uma super admiração por quem trabalha nessa área de atendimento ao público por telefone, porque, olha, é um estresse gigantesco, mas foi uma experiência legal, assim. Valeu a Conheceu pena. o outro lado, né? É, e geralmente a gente só reclama, né, de que estão nos ligando e tudo mais, mas aí eu fui para ser essa pessoa que estava ligando para os outros. Mas, Sim. Eu acho legal isso para a gente ver como que é a importância de ter um método científico. Por exemplo, aí você falou que tem o grupo de estudo e o grupo de controle. O isso. grupo da casa seria o controle. Como é que é Assim, isso? só para explicar um pouquinho como que funciona, existem diferentes. Quando a gente quer fazer um estudo científico, a primeira coisa que a gente. Aí tem que falar rapidinho, falta pouco tempo, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é assim: o que que eu quero saber? Qual é a minha pergunta? Então, a minha pergunta sei lá, mini telemarketing, isso mesmo. A minha pergunta essa medicação é melhor do que outra medicação? Essa medicação é igual a essa medicação nessa doença? Quantas pessoas tomam essa medicação? Sabe? Existem diferentes perguntas que a gente pode fazer. E dependendo, assim, dependendo da resposta que a gente quer, a gente escolhe uma abordagem, né? Que é um tipo de estudo que a gente chama. Então, existem diferentes tipos de estudo. Você vai ver um pouco isso em bioestatística, né? Não sei qual é o nome que você tem aí no curso, mas existem o estudo clínico randomizado, que é um pouco isso que você falou, que a gente pega dois grupos, dá uma medicação para um, não dá para o outro e vê como que eles evoluem com uma dada condição. Aí existem os estudos observacionais, né? Esse caso, por exemplo, foi observacional. A gente não fez nada com ninguém. A gente só viu o que estava acontecendo. Não foi a gente que deu o Ah, remédio, sabe? A gente só viu o que estava foram acontecendo. outros médicos que prescreveram, Isso, independente de vocês. isso, Entendi. isso. Não tinha a ver com a gente, sabe? Mas E aí existe como, estudo. ah, licença, mas como que vocês souberam desses contatos? Porque era vinculado ao hospital. Tipo, não era o grupo Ah, de pesquisador que estava dando a medicação, mas estava vinculado ao hospital. Mas é diferente um pouco a ideia, sabe? entendi. Esse caso a gente chamaria de estudo longitudinal prospectivo, que é que a gente pega uma pessoa e acompanha assim por um determinado tempo, sabe? Para ver o que acontece. Mas a gente não intervém nela. Então existem diferentes tipos de estudo. Entendi. Mas isso está dentro da medicina também. É Isso, mais isso, uma isso. área que você pode seguir. Isso. É que assim, geralmente quando você faz pesquisa, você atua, né? Tipo, sei lá, tô atuando no departamento de neurologia, sou o médico lá. E eu falo, aí você pode começar um projeto de pesquisa lá dentro, sabe? Você não precisa ser só pesquisador, você pode
pesquisador médico, não precisa, não é uma coisa exclusiva, sabe? Eu acho que isso gera muita dúvida. Até eu tinha essa ideia que ou você é professor de faculdade, vai ser pesquisador desse jeito, Não. ou você vai ser médico e atuar só na clínica. Dá para conciliar as duas coisas? Dá, eu tenho contato com meus professores de C, inclusive, é meio loucura, assim, eu vejo a rotina deles, eu tenho até medo, mas dá sim. Inclusive o pessoal faz bastante isso. E dá para conciliar cirurgia com clínica também? Ou a residência são realmente especialidades diferentes? Sim, É que existem diferentes, tipo, existe o que a gente chama de especialidades clínicas, especialidades mistas, entre aspas, e especialidades cirúrgicas. Por exemplo, o GO, que foi o que eu falei, ginecologia obstetrícia, é uma especialidade um pouco mista, porque tem clínica, tem bastante clínica, tem cirurgia. Agora, clínica médica, não tem cirurgia, sabe? Cirurgia geral. Tem a clínica cirúrgica, mas é cirurgia, basicamente. Então, existe esse entendi. espectro, de certa forma, que a gente divide em três, sabe? Otorrino é uma especialidade mista. Tem a clínica, mas tem cirurgia também. Então depende da especialidade, sabe? Mas se você for fazer Aí, clínica médica, você não é cirurgião. Meio que certo. isso, sabe? Mas quando eu vou em um cirurgião, faço uma cirurgia, que ele é só cirurgião, outro médico tem que encaminhar? Como que é essa dinâmica entre os médicos no hospital? Isso, isso depende um pouco, sabe? Porque, é, por exemplo, deixa eu pensar num exemplo pra você. Às vezes você vai no próprio cirurgião. Vou te dar um exemplo. Urologia. Urologia é uma especialidade. Primeiro você faz cirurgia geral e depois você faz uro. Uro é uma subespecialidade, sabe? Então, muitas vezes o cara vai no urologista, sabe? De cara. E o urologista acaba atuando como certo clínico dele, entre aspas. E o próprio urologista indica cirurgia, sabe? Mas pode ter esse encaminhamento do clínico. No hospital, a gente às vezes faz o que a gente chama de interconsulta, que é tipo, eu tô na clínica, quero fazer uma interconsulta com a cirurgia geral. A gente chama o pessoal para dar uma olhadinha no paciente. Entendi. Aí não é um trabalho direcionado oficial dele, né? Do Como assim? cirurgião. Não, é oficial, mas é que o cirurgião, tipo, o paciente é nosso, opa, a cirurgia vai dar uma olhadinha para nos dar, falar o que a gente faz, qual a impressão dele, se precisa operar, sabe? É um pouco complexo, assim, essa dinâmica, mas tem bastante comunicação entre as áreas, sabe? Não é uma coisa Entendi. isolada, não. O Luiz aqui perguntou no chat sobre como que faz para ser professor de universitário depois de formar em medicina. Nossa, isso aí é um caminho longo, é muito longo. Inclusive, uma das minhas professoras de C, ela tá fazendo concurso para ser professora titular, porque existem diferentes graus de professor, assim, tem um que a gente chama de, eu não sei explicar direitinho a diferença de cada um, tá? Certo? Mas existe professor associado, existe professor titular, existe alguns assim diferentes. Eu sei que professor titular, o concurso demora vários meses, ela tem que preparar tem, assim, um preparo gigantesco, é super concorrido, sabe? Mas, pelo menos aqui na USP é assim. E professor associado, eu não sei direito como que funciona para você virar professor associado, sabe? Mas existe processo seletivo, assim, não é só uma coisa, opa, tô interessado, vem, sabe? Mas Mas titular assim, mesmo isso. precisa de doutorado, um estudo Eu acadêmico acho em que isso si. depende da universidade. Eu acho que aqui na USP sim, mas isso depende da universidade. Mas, Mas assim, nada impede você pra, de. pode falar. Pode falar. Eu só ia falar, nada impede você de, por exemplo, às vezes tem um professor que te chama, você é o residente, né, tá na residência de algum curso, eu acho que teve alguns que foram assim, não tenho certeza. E aí o professor pode te chamar para dar uma aula para os alunos de graduação, sabe? Você dá uma aula ali a convite, sabe? Mas você não é o professor oficial. E tem o que a gente chama também de preceptoria, que eu não sei se você já ouviu falar. Preceptor é como se fosse, você termina a residência e aí você presta, né, para ser preceptor. Não sei também como funciona esse processo direito. E aí existe o preceptor da graduação, que é como se fosse, tipo, o preceptor da neurologia. É o cara que acabou de terminar a residência, é o neurologista, que ele vai cuidar dos assuntos daquele curso de graduação, tipo, o curso de neurologia da graduação. Ou tem o preceptor da residência, que é o cara que acabou de terminar a residência, que vai cuidar desses assuntos na residência, sabe? Então, existe ainda esse espaço, assim. Entendi. É muito específico cada área para precisar de uma pessoa fazendo toda a vida acadêmica para trabalhar só naquilo.
Mas é meio assim. Certo. Eu acho que a gente passou do tempo um pouquinho, mas É. não tem problema não. Eu gostaria que você desse mais algum um direcionamento para o pessoal que quer essa área, que sonha, ou que talvez nem sabe o que fazer. Você indicaria o curso? Assim, eu essa foi uma dúvida que isso de dar conselhos é uma coisa que sempre me pega um pouco, porque eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu via as pessoas que passavam assim e tudo mais, e eu ficava assim, meu Deus, eu preciso seguir o que essa pessoa fez para eu passar também, sabe? Isso me deixava com muita angústia, porque muitas vezes eu sentia que aquilo não estava funcionando para mim, que eu tenho uma forma de estudar um pouco diferente. E hoje em dia, assim, o que eu mais falo para as pessoas é tipo, conheça um pouco diferentes métodos, conheça um pouco o que cada pessoa fala, mas lembra que você tem seu próprio caminho, então tipo, seja original, sabe? Não precisa seguir os passos de outra pessoa que vai dar certo com você mesmo. Você tem que ser autossuficiente e independente, é isso que eu penso. Muito bom. Então, eu volto aqui a agradecer a presença, o tempo, foi muito produtivo. Eu acho que o balanço entre o início do curso e agora você já no nono ano, antes com a Martina, agora com você, deu Deus me para livre entender. nono ano, nono Ah, período, nono nono ano não, período, desculpa. nono ano não. Eu acho que deu para ver como que é a trajetória desde o início até agora perto de formar. Vai formar com 12 períodos. Tá? E realmente eu acho que foi um momento muito importante para mim também, como entrevistador, e muito importante para o pessoal que está assistindo do ensino médio, assistindo no início da graduação também. E muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite e agradeço a todos, gente. Tchau, tchau. Tchau.